paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar hoje sobre laços de família. O título principal é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o subtítulo é Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Nós vamos tentar comentar do 18 ao 23. Nós vamos tentar sintetizar alguns comentários para ver se dá tempo da gente verdadeiramente fazer esse, vamos dizer assim, essa nossa conversa de hoje. Oi. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram a encarnação, A encarnação não os separa, senão momentaneamente. Porque depois da sua reentrada na erraticidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Essa condição parental, ela só é necessária neste plano, porque na verdade esses laços, eles são feitos ao longo das encarnações. Esses espíritos, eles vão se afinizando. Então, eles vão se buscando ao longo, que eles encarnam e ao passo que eles desencarnam. Então, para nós aqui, nós temos a nossa família, o nosso laço parental, mas não necessariamente esse laço vai ser desfeito. Porque o que desfaz esse laço, eu vou até antecipar um pouco, são as antipatias. Porque na simpatia, na sintonia, ele não se desfaz. Ou seja, aquele parente que você mais se afiniza, você não vai perder, mesmo ele estando no plano espiritual e você estando no plano físico ou vice-versa. Aquele parente que você tem muito amor, muito carinho, que se afiniza muito com ele, ele desencarna, mas continua. Agora, aquele que tem uma antipatia, aí já é meio diferente. Isso a gente vai comentar mais à frente. Mas o mais importante é que esses laços são feitos por amor. Entenda-se que se trata aqui da afeição real de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Vamos adiante. O parente antipático é a oportunidade de aprendizado, ou seja, aquele parente que você mais tem dificuldade, ele é a oportunidade de aprendizagem. Aí por que ele está na família? Porque Deus é a inteligência suprema. Como é que você vai ter o convívio? Tem um dizer que é assim, quer conhecer uma pessoa, conviva. Então, você coloca junto, se você estiver aqui e o outro estiver lá no Japão, como é que vai ajeitar isso? Você vai ter que, algum dia ele viajar para cá ou você viajar para lá? Não. Então, coloca-se junto para que ali no convívio, no dia a dia, você mostre o seu melhor. Porque, veja bem, a oportunidade ela tem que ser agarrada por você.
Se o outro não está aproveitando a oportunidade, cabe a ele resolver as questões dele. A oportunidade tem que ser agarrada por você. Então, se você tem aquele parente difícil, você tem que fazer o seu melhor. E a gente já falou isso aqui no ano passado, muito, e vamos falar novamente. Mas esse seu melhor é sem que haja o desrespeito. Sem que você viole a sua própria identidade. Você não tem que se anular. Você está aqui para ser uma pessoa melhor e conviver com o diferente. Todos nós precisamos conviver com o diferente. Todos nós precisamos conviver com o contraditório e com as opiniões opostas. Conviver. Mas esse convívio de respeito. Não é o convívio em que você tenha que abrir mão dos seus conceitos e daquilo que você acredita, então vamos adiante, senão não dá. A união e a afeição que existe entre esses parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também disse, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, se anuncia maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Aqui não vai nenhuma crítica, mas assim, aliás, é uma crítica, mas uma crítica, vamos dizer assim, respeitosa. Aqueles que não acreditam na reencarnação, é um pouco contraditório acreditar na justiça de Deus, porque a reencarnação, ela faz-se presente à justiça de Deus. Vamos dar um exemplo. Se uma criança nasce numa família hoje, uma família sem recursos, e essa criança tem uma série de problemas de saúde, todas as dificuldades, enquanto que você tem uma outra família com recursos, uma criança com pouco a saúde mental, a saúde física, fica um pouco injusto isso. Ao passo que quem tem uma criança, todos nós sabemos da complexidade que é a questão da saúde no nosso país. Nós não vamos falar de política, mas sempre foi assim e há de chegar o dia que se mude isso. Mas aí você tem uma família com uma criança e esta família tem dificuldades para dar uma assistência digna a essa criança. Enquanto que uma família que tem recursos tem uma criança que tem uma saúde maravilhosa e que Deus abençoe. Só que aí não dá para ter justiça. Porque se você não acredita que aquilo ali tem algo de vidas pretéritas e que aquilo ali é algo para o seu futuro, para as próximas encarnações, como uma oportunidade de trabalho, sendo uma vida única, isso na minha concepção fica injusto. Não sei na de vocês. Não sei a opinião de vocês. O que a senhora acha, Bruno? Se não houver na reencarnação, então identificar Deus como um ser parcial, um ser injusto, não é condição de Deus. E eu citei o fato de um ter recurso, outro não ter recurso, mas isso indifere na dor, tá? A pessoa pode ter todos os recursos do mundo, mas se ela tiver um filho com a saúde debilitada, o pai e a mãe, ele vai querer abrir mão daqueles recursos todos para aquela criança ter saúde. Eu estou citando só um fato para aumentar a questão das desigualdades. Então vamos adiante. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a preexistência da alma. As almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao filho, a filiação das famílias se encontra assim, reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Você só tem uma oportunidade. Se você falhar naquela oportunidade, acabou-se. Como é que seria isso? Quer dizer que Deus nos criaria todos nós, nos criaria para todos, a humanidade, para que ela só tenha uma oportunidade.
Enquanto que na própria justiça dos homens, as pessoas não têm só uma oportunidade. Então você colocaria a justiça dos homens acima da justiça de Deus. E outra coisa, vamos imaginar que você esteja aqui hoje e você nasça lá nos confins sem acesso a nada. Você não consiga nem saber de Cristo. Você não tem acesso a nada disso. Você está totalmente isolado aos evangelhos. Aqui não, graças a Deus, nós temos condições de acessar o evangelho, de escolher as nossas religiões, de escolher aquilo que nos faz, vamos dizer assim, a cabeça. Mas você pega uma pessoa que está num local totalmente isolado, ela não tem conhecimento de nada. E aí essa pessoa, vamos dizer assim, essa pessoa, para ela, é normal matar o outro. Ela cresce numa cultura que é normal aquilo ali. E aí? Ela acha normal ter uma criança que é deficiente e ela pega essa criança para eles, essa criança não serve, então eles vão enterrar essa criança. Né? Tem isso, tá, gente? Pode parecer estranho, mas existe ainda isso. Hã? É isso? E aí, como é que faz isso? Cristo nos diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A gente precisa conhecer a verdade. Nós fomos criados simples e ignorantes, estamos aqui estamos aqui na busca do conhecimento e para fazer o nosso desenvolvimento moral. E aí não tem acesso, não tem nada. Como é que fica isso? Então, na minha concepção, e eu acho que na maioria aqui, a gente necessita de saber, a gente precisa experimentar, a gente precisa estar, ora, com todo o acesso, com todas as facilidades, ora com menos. A gente precisa ter a riqueza, a gente precisa ter a pobreza, a gente precisa ter a saúde, a gente precisa ter a debilitação, a gente precisa de tudo isso para ir se moldando. E em uma única encarnação isso não cabe. Então vamos adiante. Ainda, né, relacionado à doutrina de não reencarnacionista, o destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo o progresso, pois se há algum progresso, não há mais destino definitivo. Segundo tenham bem ou mal vivido, elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. São assim imediatamente separados para sempre e sem esperança de jamais se aproximarem, de tal sorte que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos e irmãs, amigos, não estão jamais certos de reverem-se. É a ruptura mais absoluta dos laços da família. A doutrina espírita é, sobretudo, otimista e evolutiva. Acredita que todos poderão, entre aspas, se salvar, que todos poderão progredir, que todos poderão buscar a sua autoiluminação, que os ignorantes sempre poderão receber a ajuda dos bons, basta quererem. Todos podem viver no bem, já que a morte não existe e o mal só é a ausência do bem. Ou seja, você chega do outro lado, você vai ser recebido, independente do que você tenha feito, mas você vai ter os seus afins. Independente de onde você esteja, também vai chegar a você as preces de alguém, da mãe. Tem um caso que ninguém gostava daquele indivíduo, mas a prece da mãe chegou a ele. Então você vai continuar recebendo ajuda. Se você estiver condenado, como é que vai ser? Isso seria até um sadismo, né? A pessoa ficar no local em que ela está lá, só aprisionada ao inferno, vamos dizer assim. Não há uma possibilidade de, mesmo no plano espiritual, ele receber um auxílio. Aí ele vai ficar eternamente. Isso vamos dizer assim, isso é um pouco incoerente, porque todas as oportunidades que a sociedade hoje faz para aqueles que burlam a lei, e eu não estou aqui discutindo isso, mas se dá essas oportunidades, aí na hora que você
desencarna, aí Deus é um Deus severo, porque esse é o Deus do Antigo Testamento. Esse é o Deus que algumas doutrinas seguem, e eu respeito isso. Eu gosto estava até comentei com a Marta, estava fazendo estudo bíblico do Antigo Testamento, e tem uma coisa que me impactou muito, que é sobre a crucificação de Cristo, né? E a gente vê ali aqueles dois paus, né? E a cruz, e a gente não consegue enxergar um contexto espiritual naquilo ali. A gente só vê que foi crucificado injustamente, isso e aquilo, uma série de coisas, mas há um contexto espiritual muito sério, que naqueles dois paus, aquele que está na linha horizontal, são todas os sentimentos e as crenças humanas. Foi isso que levou à crucificação de Cristo. As imperfeições, vamos dizer assim, as enfermidades da mente humana. Então elas estão nesse bloco, na linha horizontal. Está aqui na vertical é a conexão de Cristo no amor para com o que é Deus. Então, esse é o sentido da crucificação, segundo, eu vou me lembrar o nome do profeta, porque eu esqueci esse livro lá no Rio, eu tinha feito um estudo e agora não vou me lembrar assim, mas vamos adiante. E a mesma coisa também a nossa família. Todos os sentimentos que nós temos dentro da nossa família, que estiver na horizontal, são esses aí, são aqueles laços apenas momentâneos. Todos aqueles laços que forem na vertical e te levarem, porque eu acho que aqui, todo mundo aqui tem uma certa vivência, não é isso? E a gente consegue entender que todos os sentimentos, todas as conversas, todas as coisas que a gente recebe no nosso dia a dia da nossa família, a gente consegue. Eu falo dessa família e eu estou falando de uma família ainda mais ampla, tá? Porque tem tem os núcleos, vamos dizer assim, do trabalho religioso, político. Então, todos esses grupos existem as ideias, os pensamentos. Todos esses que te levarem para uma questão espiritual, todos aqueles que te fortalecer espiritualmente, são esses verdadeiramente os que vão ficar. Por isso que a gente não tem que ter pressa. A Paulinha estava falando uma coisa interessante, que ela estava vendo, quem me vê assim, superficialmente, né, é como um pato. Né? Quando você olha um pato na lagoa, ele está na água ali, ele está bem tranquilo ali por cima. Mas por dentro os pezinhos não param de bater. Só que a gente não consegue olhar por dentro da água. A gente só vê os patos bem tranquilinhos. Ele não faz esforço nenhum, né? Assim, já viu a lagoa, os patinhos, como ele fica? Não. Bem se move, ele vem. Mas embaixo está um desespero total ali, né? Aquela busca, né? Para se manter, para ir. Mas eu acho que a gente falou muito assim com ela. Enfim. E eu estava conversando com a Marta também, e hoje, né? E o Exórdio falou muito que a gente estava conversando hoje, né? É interessante. Não é interessante, né? É a espiritualidade. Então, o que a gente tem que fixar na nossa mente é que, na verdade, as famílias é uma oportunidade, mas não necessariamente que essa oportunidade ela tem que ser vivida com desespero, ela tem que ser vivida com angústia, ela tem que ser vivida, vamos dizer assim, porque a gente traz muitas, sem querer criticar os nossos irmãos católicos, mas a gente ainda traz muitas chagas da Inquisição, né? Eu até sonhava às vezes, né, com alguns espíritos, e tem muito espírito aqui da Inquisição ainda entre nós, né? Tem muito espírito da Inquisição aqui entre nós. E na nossa família também. Tem muito espírito que quer impor a sua vontade a todo cristão. Isso é um resquício da Inquisição. Podem acreditar. Eu tive uma diretora na escola que eu estudei, que eu olhava para ela, eu só via aquelas madres, né? Não é madre? Aquelas lá que puniam as freiras. Não é madre, né? Acho que é madre, né? Essa é uma cidade. É, madre superiora. Isso. Ela punia as freiras de uma forma, e até com castigos físicos. E eu olhava para ela, eu só via essa figura. Depois de muito
muito tempo que eu fui entender que eu estava tendo uma visão espiritual dela, porque ela não era aquilo, mas e ela não tinha culpa, vamos dizer assim. Então, tem muitos espíritos inquisitores entre nós e a gente tem que ter muito cuidado e, sobretudo, muita prece, muito jejum para poder lidar com essas situações. E para finalizar, pronto, vamos lá, só para fechar. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro de além-túmulo. Primeira, o nada de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a obsessão por todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade com a fixação definitiva da sua sorte, segundo a doutrina da Igreja. E a quarta, a individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. É só para esclarecer aqui, o panteísmo é aquela que acredita assim, que Deus faz parte do cosmos, faz parte da natureza. Deus não é o Criador. Não vamos entrar nisso, mas assim, o panteísmo é mais um, estou reduzindo, tá, gente? Não é isso, não. Mas assim, mas eles acreditam que Deus só faz parte ali da natureza, faz parte do cosmos. Deus não é o Criador. Deus não é o grande arquiteto. É só isso. Então, isso eu já falei. Então, a visão espírita é aquela visão em que você, na minha concepção, em que você vai estar sempre com as suas oportunidades. O seu livre-arbítrio, você vai poder exercer ele pleno. Se tem uma coisa que você tem 100%, não tem imposto, né? Livre-arbítrio não. A senhora que gosta, né? Não tem imposto de livre-arbítrio. É 100%, você tem 100% dele. Só que é a responsabilidade, né? Você vai ter 100% dele, entre aspas também, porque existem casos, aí a gente vai entrar no livro do espírito, né? Aí é uma paulinha. Mas enfim, mas você tem o seu livre-arbítrio e você pode, com tranquilidade, se utilizar desse livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. Enquanto que nessas doutrinas aí, você praticamente não tem o livre-arbítrio. Você não tem o mérito, você não tem a condição de errar e corrigir. Se a gente errar e não conseguir corrigir, fica complicado. Então, o que tinha para hoje era isso. Agradecer a presença de todos, paciência, compreensão. Estou muito feliz de estar de volta, passei um período fora. Deus abençoe.